Bom dia, pessoal. Eu sou José Clay, acadêmico do segundo período de farmácia do Centro Universitário Uniamérica Polo Bioparque, juntamente com Alana, Carolina, Amanda, Ana Carolina, Ana Paula e Tânia Cristina. Falaremos sobre o nucleotídeo e o DNA. Os organismos celulares, existe uma teoria que fala que todo ser vivo ele deve possuir pelo menos uma célula. E dentro do grupo dos seres vivos são diferenciados em dois grupos, as células procariontes e as células eucariontes. Diferenciando entre uma e outra, que uma não tem a membrana em torno do núcleo e a outra possui essa membrana e organelas membranosas e essa compartimentação. Mas o que mais importa aqui é que ambas existem dentro de si o código genético do organismo. Estão internamente protegidos ou não, mas estão internamente no indivíduo, presentes nos indivíduos. Então, pessoal, os ácidos nucleicos, inicialmente eles foram denominados, o DNA e a RNA foram denominados como ácidos nucleicos devido à sua característica ácida e inicialmente eles foram descobertos dentro dos núcleos. Então, por isso receberam esse nome de ácido nucleico. No entanto, hoje sabemos que existem organelas como mitocôndria e cloroplasto que tem DNA próprio e que o RNA ele também está disperso, o RNA transportador ele também está disperso no citoplasma, então portanto ele não é somente restrito ao núcleo, né? A estrutura então do DNA então foi definida, foi proposta por Watson e Crick em 1953, onde eles proporam que a conformação do DNA era uma dupla hélice, que eram ligadas então por suas bases nitrogenadas através de pontes de hidrogênio. Como podemos observar aqui na estrutura, essa dupla hélice de cadeias polinucleotídicas. O genoma humano ele é constituído em torno de 3 bilhões de bases de bases, constituindo então em torno de 100 mil genes, onde esses genes eles possuem em torno de um comprimento em torno de 3 mil pares de bases. Então o genes ali ele é caracterizado por uma sequência de nucleotídeos aqui determinada, né? Por exemplo, uma parte do DNA é considerado um gene. Então, cada gene desse possui em torno de 3 mil pares de bases. Se você pegar o DNA e esticá-lo, ele pode chegar até 2 metros. Então, portanto, é uma molécula, uma macromolécula, né? É uma molécula muito grande que seria quase inviável de se manter ela dentro de se colocar ela dentro de uma célula, né? Em células que não estão em processo de divisão, o DNA então ele é encontrado visualizado na forma de cromatinas. É um emaranhado de DNA, ele está disperso no nucleossoma ali, no nucleoplasma.
essa cromatina, então, ele é caracterizado então pela um complexo de proteínas denominadas histonas, onde o DNA ele se enrola, como podemos ver aqui, ele vai se enrolando em torno dessa proteína, esse complexo proteico, né? Em torno de 146 bases de nitrogenadas, então, ou nucleotídeos, né? Quando se observa a cromatina, pode se distinguir duas partes delas, duas sequências dela, né? Uma é denominada de eucromatina, que ela é menos densa e, portanto, ela, quando se colore o DNA, ela fica menos colorida, né, devido a essa baixa densidade de material genético. E a heterocromatina, que é essa parte mais densa do material genético que está ali enrolado, como se fosse uma linha enrolada em torno de um carretel de linha ali. E elas têm, na eucromatina no caso, ela é caracterizada por genes ativos, né? Onde é mais fácil, né? Mais livre das enzimas trabalharem nesse processo para transcrição desses genes. E onde está mais denso, então ela tem essa dificuldade, então é denominada então por genes inativos. Essas histonas, então, elas formam um complexo de 4 histonas diferentes, onde cada uma dessas 4 possui ali nesse complexo 2 cópias delas. No caso, as histonas seria o H2A, H2B e H3 e H4. São as histonas diferentes e cada uma delas possuindo duas cópias dela nesse complexo aqui. Então essa proteína aqui ela ajuda nesse processo de condensação, de compactação do material genético. Uma primeira fase de compactação, né? Já uma segunda fase de compactação auxiliada pela histona H1 denominada então de solenoide. Só retornando aqui, pessoal, esse complexo de DNA enrolado nesse complexo proteico aqui é denominado de nucleossomos. E esses solenoides aqui, eles auxiliam no segundo processo de compactação. Ele forma uma estrutura de hélice elíptica, né? Ele vai se enrolando em torno de si mesmo. E esse processo é facilitado por essa proteína, a histona H1, que é um segundo processo de compactação. Aí por diante o DNA vai se enrolando em torno de si próprio até chegar a uma conformação máxima, né, que seria os cromossomos, onde é encontrado em células que estão em processo de divisão, né, onde vai facilitar esse processo, né, você aglomera todo o teu material genético e fica mais fácil, tem menos chances de dar erro nesse processo de divisão. Essa compactação máxima aqui, ele chega a reduzir o material genético, comparando seu tamanho normal, inicial, né? E chega a reduzir ele, de compactar ele em torno de 8 a 10 mil vezes.
ele fica menor em comparando com a sua conformação inicial. Então, como dito por Watts e Crick, essa dupla hélice é formada por duas cadeias polinucleotídicas, né? E que são interligadas por as suas bases nitrogenadas através de pontes de hidrogênio. Ela é elíptica, né? Ela se enrola em torno de si e tem uma base inicial, né? De constituição, seria o nucleotídeo. E esse nucleotídeo, então, ele é dividido em 3 unidades, que é a base nitrogenada, sua pentose e o grupo fosfato. A pentose, então, ela é classificada então como ribose ou desoxirribose. A ribose no caso do RNA e a desoxirribose no caso do DNA. O que caracteriza então uma ribose, uma desoxirribose, é a presença ou a ausência então de um grupo hidroxila ligado ao seu carbono 2' da pentose. Como podemos observar aqui na desoxirribose, então não existe essa hidroxila no carbono 2', e na ribose ocorre a ligação dessa grupo hidroxila aqui. Outro processo que dá para diferenciar entre DNA e RNA é que o RNA também ele é constituído de uma fita simples, né? de cadeia polinucleotídica. E o DNA, então, ele, como dito, ele é uma dupla hélice, né? Duas cadeias interligadas pelas suas bases nitrogenadas. E a base nitrogenada timina, que ela é restrita ao nucleotídeo do DNA. E a uracila, então, ela é substituída, então, substitui a timina no RNA, que se torna restrita ao RNA. O grupo fosfato, então, ele que dá essa característica ácida ao DNA, eles são formados por nucleotídeos, né, que são ligados covalentemente por ligações de fósforo de éster. E esses grupos fosfato, então, vai fazer essa ponte aqui para ligar esses dois nucleotídeos, né? E vai ser sempre nesse sentido 5', 3', onde ele se liga aos carbonos 5' da pentose anterior e ao carbono 3' da pentose posterior. E daí por diante vai sendo adicionada. Quando a DNA polimerase começa a fazer esse processo de adição de nucleotídeos, então vai ser sempre nesse sentido. Aí, como diz a nossa Mafalda ali, a direção, o sentido da vida é sempre no sentido 5', 3'. As bases nitrogenadas, então, ela pode ser dividida então como pirimídicas ou púricas. No caso das pirimídicas, tem uma conformação de uma cadeia fechada com 4 carbono e 2 nitrogênio. Somente um anel, né? Ela é formada. E constituinte desse grupo então é a citosina, a timina
e a uracila, que é restrita ao RNA. Já as bases púrica, então, ela é constituída de uma estrutura química com duas cadeias fechadas, então também denominadas como anéis, né? E o grupo pertencente a esse grupo, então, é as bases adenina e guanina. Como podemos observar aqui, os dois anéis nos duas bases nitrogenadas. O pareamento, então, das bases nitrogenadas, então, se dá, então, pela ligação por pontes de hidrogênio. E será encontrado, então, somente nessa conformação, onde que timina se liga a adenina e a adenina se liga a timina, e guanina ligando-se sempre a citosina e citosina ligando sempre a guanina. Como diz a regra de Charcraft, a porcentagem de timina vai ser sempre a mesma porcentagem de adenina. Por exemplo, se tem 30% de adenina, vai ter nesse DNA 30% de timina. E 70% de guanina sempre vai ter 70% de citosina. Então elas são proporcionais, uma com a outra aqui. Na ligação aqui, então, pode-se encontrar então a diferença, né, entre a ligação de timina, adenina e citosina e guanina, onde na timina e adenina pode-se visualizar aqui duas ligações de ponte de hidrogênio. E já na ligação de guanina e citosina, então, observa-se 3 ligações de pontes de hidrogênio. Essa dupla hélice, essa conformação do DNA, então, como o grupo fosfato, juntamente com a pentose, então, ela tem uma forma como se fosse um corrimão, né, dessa escada, e as bases nitrogenadas aqui vão formar os degraus. Como o corrimão tem uma função de estrutura do DNA, né, para segurar ele ali, essas ligações de fosfodiéster, então elas são mais resistentes do que essas ligações de ponte de hidrogênio entre as bases. Isso justifica porque no processo de duplicação, transcrição desses genes aqui, as enzimas têm que ter uma facilidade de quebrar essas pontes aqui para acessar esse material genético, né? As informações aqui contidas. Como o sentido da vida é no sentido 5 linha, 3 linha, essas dupla cadeias aqui, elas são antiparalelas, então uma é adicionada num sentido e a outra também, mas sempre no sentido 5 linha, 3 linha, como pode observar aqui. E elas são complementares, então, onde se tenha o nucleotídeo de timina, na outra base, na outra cadeia, vai ser adicionado uma adenina. E, consequentemente, aqui se tem uma guanina, na outra cadeia vai ser adicionado, então, uma citosina. Então, seria isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.